Fala, gente! Aqui é o psicólogo Matheus Costa Souza. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu quero comentar a respeito da leitura de um livro aqui que eu fiz e eu quero falar sobre o conteúdo desse livro. Bom, o livro que eu li, que eu quero comentar aqui e trazer o conteúdo dele, é um livro do autor Augusto Cury. Bom, esse livro aqui, ó, vocês se conhecem, vocês já leram ou já ouviram falar, Sonho e Disciplina. Bom, uma coisa que eu analisei no livro, que eu achei muito interessante, é sobre a questão de vida do autor, que traz aí contextualizando a sua história pessoal também, sobre o conteúdo que ele vai trabalhar nesse livro. É um livro bem curto, bem pequeno, dá para ler ele rapidinho, eu acho que são 50 e poucas páginas apenas. E pelo tamanho que vocês podem ver, dá para imaginar que ele é bem pequeno. E o autor, ele traz aqui alguns pontos interessantes a respeito de sonhos, de disciplina, em relação a gente conquistar aquilo que nós almejamos. Alguns pontos interessantes, como eu me recordo aqui da leitura que eu fiz, foi sobre quando a gente tem sonhos, nós traçarmos objetivos, traçarmos estratégias. E para a gente traçar estratégia, a gente precisa ter foco, ter atenção. Para a gente ter foco, a gente precisa escolher, né? Deixar de escolher algo, deixar coisas para trás em prol daquilo que nós buscamos, né? O sonho que nós desejamos realizar. Ele traz a história dele, pessoal, alguns fatos. E também algo bem interessante que eu achei lá para o final do livro foi quando ele começa a falar da resiliência. Era um termo também que eu acabava me confundindo muito, mas que ele traz mais exemplo assim do que trata-se de resiliência. Uma coisa interessante que ele fala desse termo ter sido tirado da física. Resiliência na física é um corpo material que ele consegue se adequar ao meio para ele se manter. Que nem a água, ela é mais resiliente, porque quando ela está muito quente, ela torna-se sua composição em gás, né? Ela evapora. Quando está frio, ela se solidifica, ela vira gelo. E quando está uma temperatura menos, ela passa sobre as pedras, porque ela está líquida. Então, ela é uma das matérias mais resilientes. Então, a resiliência trata-se de você se adequar às intempéries da vida, aos meios. Eu achei muito interessante isso, trazendo para esse contexto aí de sonhos, de realização. E ele fala que para você poder realizar o seu sonho, você tem que ter disciplina. Para ter disciplina, você tem que... Eu já tinha mencionado isso, mas eu acho interessante. Talvez eu tenha me confundido em algum... Ele, tipo, faz uma nomenclatura, assim, um seguido do outro. Numa escala. É o sonho, é a disciplina, a estratégia e também você pagar o preço por essa estratégia. Você ter foco, né, na estratégia. E aí, uma coisa que eu sou contra um pouco que ele traz aqui é a respeito do sistema psíquico que ele elabora, essa questão de janelas killers. Eu sou meio contra esses termos que ele usa. Eu acho que ele aí vai para um mundo, para uma coisa que não é tão viável, pelo menos para minha abordagem, porque eu vejo mais o contexto da vida, né? Os acontecimentos cotidianos, diários, o que está em jogo ali para cada decisão, para cada escolha. E ele já entra em algumas questões mais psíquicas. Ele traz uma questão de mente, de eu, e eu acho que aí já é um ponto que ele traz do modo de ver o ser humano, né? Eu já não vejo dessa forma, como eu falo.
Eu trabalho com abordagem fenomenológica existencial, então a gente vê o ser humano na sua totalidade como um existencial mesmo. A existência, ela precede, ela vem antes dessa questão de mente, de psiquismo, e ele trabalha muito essas questões de compreensão de mundo do ser humano. Então ele elabora assim que os sonhos, a disciplina tem uma demanda aí para você resolver em relação à mente, ao eu, de você ajustar algumas técnicas, algumas ferramentas para o seu eu. E aí que eu não gosto muito de entrar nessa perspectiva do autor, mas achei interessante o conteúdo em si do livro, quando ele traz que fala sobre a vida, fala sobre questões existenciais. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, falando aqui um pouco a respeito desse livro que eu li, o conteúdo dele, algumas críticas também, mas eu acho que vale a pena a leitura sim, tá ok? E pontos importantes que eu considerei, vários aqui. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.